Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, nesta série de reflexões a respeito do livro de Tiago, a sabedoria do Novo Testamento. Ontem nós terminamos o capítulo 1 do livro de Tiago e hoje nós vamos entrar então no capítulo 2 e vamos já começar então falando de um assunto muito importante aqui trazido por Tiago, que é o pecado da acepção de pessoas. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, dos versículos 1 ao 18, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar no vossa reunião algum homem com um anel de ouro ou no dedo e traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentares para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes, senta aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do escabelo dos meus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos por maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não são os ricos que vos oprimem e que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo as Escrituras, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em uma só, tem se tornado culpado de toda. Porque o mesmo quem disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas é homicida, has-te tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Aqui, então, nós temos a questão fundamental da primeira parte desse capítulo 2 de Tiago. Um seguidor de Cristo não pode fazer acepção de pessoas. E sejamos honestos, nem sempre nós obedecemos esta orientação. O racismo, o regionalismo, o machismo, a separação por níveis cultural ou econômico sempre estão presentes em nosso meio. Não podemos tratar as pessoas de maneiras diferentes só pela sua situação ou condição financeira. Tiago diz que dar prioridade aos ricos só pelo fato de serem ricos é pecado. Privilegiar uma classe social é pecado. Ele fala, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos e não vos torneis juízes movidos de maus pensamentos? Não se pode fazer acepção de pessoas na igreja. A ilustração é bem clara. Se entrar em vossa reunião, o termo grego aqui para o local de reunião é sinagoge, de onde vem então a palavra sinagoga, lugar de reunião comunitária. Então, aqui Tiago está tratando de algo muito importante e que nós temos que tratar nos dias de hoje. Porque se naquele tempo havia, então, essa orientação, essa exortação de Tiago, hoje nós também temos essas dificuldades. Aqui é importante a gente entender que será que não estamos limitando o poder do Espírito Santo, né? Quando as pessoas fazem as escolhas, sendo às vezes aquilo que Deus quer que aconteça por meio daquelas pessoas a qual Ele mesmo chamou,
muitas vezes são substituídos, né, por planejamentos e por técnicas, como nós vemos hoje, publicitárias. Nós precisamos entender que a igreja, ela é uma agência de Deus, onde o homem, quando ele entra, seja de que posição, situação, raça, profissão, religião, quando ele entra na casa de Deus, este deve ser confrontado com a palavra de Deus e chamado para organizar a sua vida à luz das exigências de Deus. Então, uma instituição religiosa com um programa de ação movida pelo homem não permite, às vezes, ao Espírito Santo realizar a sua tarefa, a sua obra de operar no homem o arrependimento, que ele conheça o juízo e a justiça de Deus. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela é uma agência do reino de Deus. Ela não é uma instituição humana, não foi instituída pelo homem, mas sim por Deus. Então, Tiago trata, né, dessa mania que a igreja às vezes tem de ficar adulando as pessoas, não entendendo muitas vezes para que realmente a igreja ela existe. Tiago aqui passa então a mostrar o critério de Deus. Pode ter certeza que o critério de Deus é diferente do critério dos homens. Os homens muitas vezes escolhem os ricos mais afeiçoados, que falam melhor e que têm mais cultura. Mas Deus muitas vezes escolhe os pobres. Não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos, diz Tiago. Mas nós devemos ser cuidadosos nessas interpretações, né? Não há no texto qualquer indício que Deus esteja rejeitando os ricos ou Deus seja contra eles. Tampouco ele defende o texto a ideia de que a riqueza é pecado e que a pobreza seja alguma virtude. Deus escolheu os pobres para fazê-los ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam, ricos ou pobres. A riqueza material, ela dá uma falsa sensação de segurança. Nós temos casos de pessoas que, sendo pobres, eram muito fiéis a Deus, mas que, de repente, enriqueceram e dele se esqueceram. Os pobres, eles são mais abertos à graça de Deus, mais acessíveis ao chamado da graça. Então, não foi também, como diz Lucas, capítulo 2, 16, não foi ao grande Herodes, né, na pompa do seu luxuoso palácio, que os anjos anunciaram o nascimento do rei dos judeus? Não, foi aos pastores, gente humilde, que guardava o rebanho no campo, e com alegria eles receberam as novas. A expressão foram, pois, toda a alegria que eles tiveram a receber a notícia. Segundo, nós vimos que eles correram, né, para conhecer, então, aquele que seria o Salvador do mundo. Então, nós temos aqui algo muito importante também no versículo 6 desse texto que nós lemos aqui. Tiago mostra que a bajulação, ela é indevida. Ela não prega o ódio contra os ricos e nem está dizendo que os ricos não entrarão no reino dos céus. Não se alinha a ele com algumas correntes teológicas, né, que muitas vezes trazem essas ideias errôneas. Então, nós precisamos olhar do ponto de vista de Deus. Tiago não é um teólogo da libertação e tampouco um apologista da luta das classes, né, menos favorecidas. Ele trabalha aqui com algo muito importante. Ele está trazendo, então, um alerta para o pecado de fazer acepção de pessoas. O pecado não está na posse das coisas, mas na maneira como as conseguimos, e muitas vezes
no uso de como fazemos ela. Não são os ricos que vos oprimem, ele fala. Os ricos naquele tempo estavam oprimindo a igreja, né? E por isso, então, Tiago traz essa exortação. Hoje nós temos também no cristianismo, né, muitas vezes trazido coisas para impressionar os homens, criado então pela mente humana. Nós precisamos ser honestos a respeito de todas essas coisas. Olharmos, entendermos que a igreja, ela é a agência de Deus e a voz de Deus é a mais importante. E aquilo que Deus quer fazer naquele lugar é mais importante que qualquer outra coisa. O que precisamos guardar em nosso coração é que a igreja de Cristo precisa ser séria, sem concessões, principalmente sem adulações. A igreja não está no mundo para fazer relações públicas, mas para entregar um ultimato. Então, Tiago, ele conclui esta carta falando sobre as duas leis que devem reger a vida do crente. E elas, então, se encontram dos versículos 6 a 13, que é a lei do amor e da liberdade, que é o que nós vamos falar amanhã. Hoje, nós devemos registrar isso em nosso coração. Não devemos fazer acepção de pessoas de forma alguma, nem quem tem mais, nem quem tem menos, mas sim deixarmos o Espírito Santo de Deus agir para operar o arrependimento, a justiça e o juízo de Deus na vida de todos. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.